Nessa primeira temporada de The Originals, Klaus tem como objetivo retomar o poder de Nova Orleans. Ele quer retomar o controle do quarteirão francês porque ele tem inveja de Marcel Gerard, pois Marcel conseguiu se tornar o rei de Nova Orleans. Sei que Klaus é Klaus, né? Porém, Marcel tem todo o meu respeito porque ele conseguiu conquistar os outros vampiros, montar o seu exército e ficar lá no topo. Ele se tornou um rei invejável. Muita gente não gosta de Marcel Gerard, ainda mais aqui nessa primeira temporada, mas eu adoro esse personagem, ainda mais quando ele une força ou controla a bruxa Davina Claire, a minha bruxa favorita dessa primeira temporada. Tem muita gente que não gosta de Davina, mas não vamos entrar nesse mérito, tá? Davina é uma bruxa extremamente poderosa dessa primeira temporada e já irei falar sobre isso. Outra coisa que eu não gosto de Marcel aqui nessa primeira temporada de The Originals é o fato dele subjugar as bruxas, porque eu amo as bruxas em qualquer universo, ainda mais aqui em The Originals, porque as bruxas de The Originals são superiores às bruxas de Diário de Vampiro. Em Diário de Vampiro tivemos a nossa bruxa suprema, a Bonnie Bennett, e outras bruxas inferiores. Aqui em The Originals tem um foco central nas bruxas. Tivemos bruxas extremamente poderosas, como é o caso de Davina, Freya, Dahlia, a nossa bruxa Esther, diversas bruxas que nem conseguimos contar no dedo. Já em Diários de Vampiro, conseguimos contar, infelizmente. E é aquilo também, The Originals supera Diários de Vampiro em diversos aspectos, mas esse não é o caso. Vamos continuar com o nosso resumo da primeira temporada dos originais. Mas Felipe, nem todas as bruxas merecem respeito. Você viu o ritual da colheita? Sim, Davina, Claire e outras bruxas participaram desse ritual macabro, sendo que Davina conseguiu fugir graças a Marcel. Mas entenda que naquele momento, naquela época, o ritual da colheita era extremamente necessário para que as bruxas pudessem fortalecer seu contato com seus ancestrais e conseguir realizar feitiços poderosos. Nem todas as bruxas aqui dessa série é uma Esther Markson, uma Dahlia da vida. Então elas precisam manter seu contato com seus ancestrais. E o ritual da colheita foi extremamente necessário. Pelo fato de Davina Claire não ter sido morta naquele ritual, ela acabou absorvendo todo o poder das outras bruxas que foram mortas. Ela ficou com todo o poder da colheita que seria dividido para as outras bruxas, para os ancestrais. E é por isso que Davina ficou descontrolada nessa primeira temporada, mas ela subjugou diversos vampiros, ainda mais os Markson. Você viu o que ela fez com Rebecca, você viu o que ela fez com Klaus, com Elijah, com diversos personagens. Por isso que eu falo, Davina Claire entregou bastante. A primeira temporada, ou melhor dizendo, o primeiro episódio começa com a nossa lobinha favorita, a Hayley, que inicialmente não era ninguém, mas depois ela se tornou a lobona. Mas como assim? Ela tá grávida? Sim, gente, por conta do lado lobisomem de Klaus. Klaus tem seu lado vampiro e seu lado lobo, que permitiu essa proeza, permitiu Hayley ter uma filha com o maior híbrido de toda a história, o nosso Klaus Markson, o híbrido mais poderoso. Sendo assim, Hope Markson se tornou a tri-híbrida, o ser mais poderoso aqui do universo de Diário de Vampiro, supostamente o ser mais poderoso. E o vampiro Elijah Markson, o mais carismático, aquele que traz o equilíbrio aqui para a família Markson, ele irá fazer a intermediação entre as bruxas e Klaus Markson. Porque Klaus Markson não quer assunto com Hayley. Ele não tava nem aí pra criança. As bruxas vieram pedir ajuda a Klaus porque Marcel estava indo longe demais. Estava ali eliminando as bruxas que realizassem qualquer tipo de magia. Então essas bruxas utilizaram Hayley como isca. E Klaus falou: não tô nem aí. Pode matá-la, ela e a criança, eu não quero saber. E Elijah serviu aqui pra trazer a consciência a Klaus. Falou: como assim, irmão? Você tem que se preocupar com a sua filha. Ela é sua filha. E graças a Elijah, Klaus passou a admirar, a cuidar de sua filha e de Hayley. Nessa primeira temporada, Elijah fez de tudo para manter a paz entre Niklaus e as bruxas e Hayley. Mas Niklaus traiu seu irmão, ele traiu Elijah, entregando Elijah para Marcel, para que Klaus pudesse criar um pacto com Marcel Gerard. Nossa, fiquei com muita raiva dessa traição de Niklaus. Em contrapartida, Elijah iniciou uma amizade com a bruxa Davina Claire quando ele estava lá no porão e ensinou certos feitiços. Ele pegou algumas páginas do livro de sua mãe, a Esther Markson, e ensinou Davina feitiços poderosos. Um exemplo foi aquele feitiço para quebrar ligações. Hayley estava ligada à bruxa Sophie e Davina conseguiu quebrar esse laço e Sophie quase foi de arrasto. E a nossa vampira maravilhosa e abusada Rebecca Markson, ela chega aqui atrás de Elijah e também ela desperta aquela paixão antiga por seu amor Marcel Gerard. E tivemos esse drama de Rebecca e Marcel, mas eu adoro esse casal também, gente. São tantos casais dessa primeira temporada.
Muita coisa acontece nessa primeira temporada de The Originals. Davina está descontrolada porque o poder da colheita é muito forte para uma bruxa como ela. Esse poder é para alimentar todas as bruxas do quarteirão, não somente por uma bruxa. Por isso que ela não tinha controle desse poder e era necessário completar a colheita. Ana Claire precisava ser eliminada no processo e Marcel não iria deixar isso acontecer. Será? As bruxas acabam recebendo a ordem para eliminar o bebê de Hayley, a mão de seus ancestrais. Quando as bruxas tentam realizar uma nova tentativa, Elijah, ele mostra quem manda. Ele acaba eliminando a última anciã, que é extremamente necessária para completar esse ritual. Então, tchau, tchau. O Império de Marcel está quase desmoronando porque os irmãos Mikeson estão tramando contra Marcel. Davina Claire, ela quer liberdade, porque Marcel sempre prendeu Davina naquele porão. E ela quer conhecer novas pessoas, porque ela conheceu o Josh, ela fez amizade com esse vampiro. Marcel sempre manteve Davina trancada. Por um bom motivo, é claro, as bruxas estavam atrás de Davina. Então Marcel fez o que fez para proteger Davina. E Davina era a fonte do poder de Marcel. Porque toda vez que uma bruxa do quarteirão francês utilizava magia, Davina conseguia sentir através daquelas pinturas. Eu achava isso meio louco, né? Ela pintando lá pra saber o que a bruxa está fazendo. Eu achei essa cena maravilhosa quando Davina fortaleceu os vampiros de Marcel quando uma bruxa manipulada por Klaus e companhia tentou recuperar o seu amor, tentou eliminar Marcel. Temos também a personagem Kemi, a terapeuta de Niklaus. Foi a personagem que conseguiu transformar, conseguiu tocar na alma de Niklaus. E a personagem Camille se envolve na vida de Klaus. Klaus manipula Camille, fazendo ela esquecer de suas sessões de terapia, porque Klaus se sentia carente. Ele manipulou bastante Camille, que tinha um passado sombrio, seu irmão Kieran. Ele foi manipulado pelas bruxas lá no passado, ele foi enfeitiçado, cortou sua própria garganta. É uma história bem sombria que perseguiu Camille pelo resto de sua vida. Então ela foi buscar a fundo, ela foi tentar descobrir o que aconteceu com seu irmão. O seu tio, o padre, ele sabia, mas escondeu aí pra Camille e não descobriu o passado sombrio de sua família. E depois, Kemi, ela também faz amizade com a nossa bruxa Davina, e Davina tira toda a compulsão de Niklaus. Ela descobre o que Klaus fez com ela, se volta contra Klaus, mas depois os dois conseguem se conectar. Vamos falar de Rebecca Mikeson e Marcel. Por meio dos encontros de Marcel e Rebecca, descobrimos o que aconteceu lá no passado. O que Marcel e Rebecca fizeram. Eles tentaram invocar o pai dos Mikeson. O Michael, um cara desprezível que tinha um ódio mortal contra Klaus. Ele perseguiu Klaus por séculos. E sabemos que Rebecca era apaixonada por Marcel. E Marcel era o filho de Klaus. Ele não queria que Marcel tivesse um relacionamento amoroso com Rebecca. Na verdade, Klaus eliminava todos os pretendentes de Rebecca. Ela não conseguiu firmar nenhum relacionamento. Ela não conseguiu ter o seu final feliz, infelizmente. Então o que ela decidiu fazer? Ela fez uma amizade com uma bruxa que irá atormentar sua vida futuramente. Ela manipulou essa bruxa para invocar o seu pai Michael. Quando Michael veio, ela se arrependeu amargamente, porque Michael, ele traz a destruição por onde ele passa. Ele veio atrás dos Mikeson, não conseguiu eliminar Klaus, porém, ele devastou, ele destruiu um teatro. E Rebecca pensava que Marcel estava nesse teatro e havia morrido no processo, mas não, ele sobreviveu e se tornou o rei de Nova Orleans. Davina está descontrolada porque esse poder precisa voltar para a Terra, precisa voltar para os ancestrais. Quase eliminou a cidade inteira, invocando os 4 elementos aí, o vento, a terra, o fogo. Com fogo, ela iria destruir Nova Orleans e ela precisava ser sacrificada. E Marcel concordou, porque ou era ela ou era a cidade. Então, o que eles fizeram? Eles consagraram os esqueletos de Esther Mikeson, porque ela é uma bruxa bem poderosa. Eles precisaram consagrar Esther para ajudar a bruxa Sophie Devereux a se tornar uma anciã. E ela iria completar a colheita. Sophie estava certa de que Davina iria voltar quando a colheita fosse concluída. Será? Não foi bem isso que aconteceu. Aquela cena triste de Davina sendo eliminada, a forma como ela chegou ali, com fogo jorrando por todo lado, foi lindo. E sua morte não foi, né? Todo mundo esperando que Davina voltasse e ela não voltou. Marcel, ele tava pé da vida, porque ele estava confiante de que Davina iria voltar. Mas o que aconteceu? A bruxa Sabine, a nossa Celeste, ela absorveu esse poder. Ela usou o poder da colheita para ressuscitar 3 bruxas extremamente poderosas e cruéis, que era o caso de Genevieve, Bastiana e Papa Tund.
Papatunde tinha um passado com Klaus. Quem não teve? Mas Klaus, ele fez, nossa, algo cruel com os filhos de Papatunde, com os gêmeos. E Papatunde queria dominar Klaus, e quem é que manda? É Klaus, na mente dele, né? Pra falar a verdade, eu gostava desse bruxo. Ele eliminou alguns vampiros, absorvendo seu poder para essa daga bem poderosa e cruel. Até nocauteou a nossa original Rebecca Mikeson nessa cena aí, gente. Esse amiguinho, amigo não, né? Esse vampiro aliado de Rebecca é um frouxo. Ele deixou Rebecca lá e nem pra contar pra Klaus, pra Elijah, ele foi questionado depois que ele falou... Cara de pau. E por fim, Papatunde é eliminado por Celeste para completar a sua missão. Já Bastiana, quando ela retorna, ela faz o quê? Ela lança um feitiço no padre Tyrion, o tio de Camille, e ele fica com a mesma maldição de seu sobrinho. Ai, gente, coitado dele. Mas ela acaba sendo morta por Marcel. Genevieve, ela volta para se vingar de Rebecca Mikeson, porque ela foi manipulada por Rebecca. Ela sequestra Rebecca, sequestra Niklaus, revelando tudo o que aconteceu aí pra ele. Depois ela solta Niklaus, ele vai atrás de Rebecca. Se não fosse Elijah, Rebecca iria de arrasta, porque Klaus estava a pé da vida. Sua irmã Rebecca o traiu. Mas também, Klaus, olha o que você fez com ela. Depois que os originais resolveram a sua pendência, Klaus, ele perdoa, assim, Rebecca. Tivemos aí a bruxa Monique, que ela vai ajudar nossos personagens a se livrar de Celeste. Ela não quer essa bruxa aí traiçoeira, porque Celeste, ela busca seus próprios interesses. Ela tem raiva de Klaus. Você não sabe, Celeste foi o primeiro amor de Elijah. E por conta de Klaus, ela foi eliminada. E ela veio aqui se vingar dele também. Mas a bruxa Monique, uma bruxa insuportável, diga-se de passagem, ela ajudou nossos mocinhos entre aspas, a eliminar Celeste. Com a morte de Celeste, tivemos o retorno da nossa bruxa Davina Claire. Genevieve acaba assumindo o controle do Coven. Ela é a única bruxa mais experiente. Ela ensina as bruxas a utilizarem sua magia, manter a harmonia entre os outros seres sobrenaturais. Porém, ela tem um único objetivo. Ela vai ouvir os ancestrais e vai querer eliminar Hayley. Pretendem sequestrar Hayley. Por quê? Tivemos uma nova personagem ali que representa os humanos aqui em Nova Orleans, mas ela de humana não tem nada. Ela é a líder dos lobisomens, de uma linhagem antiga. Klaus fez um pacto com as bruxas, pedindo para elas criarem um anel que permitisse que os lobisomens assumissem sua forma humana, e pediu para a bruxa Genevieve fazer um upgrade nesse anel para ele entregar para os lobisomens, e Genevieve passou a ter um relacionamento com Klaus, né? Essa aliança de Klaus com a bruxa Genevieve foi quebrada. Ele foi traído por Genevieve. Genevieve fez aliança com essa nova líder dos lobisomens, que queria o poder para sua alcateia, e Hayley foi sequestrada por Genevieve, que tinha a missão de eliminar Hope Mikeson, o bebê. Gente, essa cena foi uma cena chocante, ficávamos desesperados, porque Klaus estava lá brigando com outros vampiros e Hayley estava quase sendo eliminada. E quando Klaus ele chegou lá na igreja, as bruxas pegaram Klaus e ele ficou impotente. Tanto é que Elijah falou assim: você ficou impotente? Como? Meu irmão poderoso, o híbrido mais poderoso, como você não conseguiu salvar Hayley e Hope Mike? Porque elas conseguiram forçar o parto de Hayley. A bruxa Monique, ela cortou a garganta de Hayley. Hayley tinha morrido naquele momento. Aquela foi a primeira morte de Hayley. E ela já fala: por que você deixou isso acontecer? Logo você, meu irmão. Gente, foi uma cena bem tensa. Eu pensei que a nossa Hayley iria de arrasta, mas felizmente não. Ela conseguiu ser curada. Depois ela se tornou uma híbrida poderosa ao tomar uma gota de sangue de sua filha Hope Mikeson. Quando Hayley acorda, ela vem com seu instinto maternal e vai atrás de Hope Mikeson. Ela: vamos lá eliminar essas bruxas. E foi o que aconteceu, Genevieve, né? Foi de arrasta, de uma forma cruel. E a bruxa Monique, sua irmã de Covey, também foi morta. Eles conseguiram salvar Hope com a ajuda de Marcel. E é por isso que eu gosto de Marcel. Porque, mesmo sendo traído por Niklaus queria buscar o seu posto ali de rei de Nova Orleans, Marcel ajudou. Marcel é solícito. Klaus vai trair Marcel em diversos momentos, né? É aquilo, mesmo Hope estando ali sã e salva, as bruxas não iriam desistir de ir atrás de Hope se ela estivesse ali, viva. Então, Klaus decidiu forjar a morte de Hope. Klaus e Hayley, eles fizeram um funeral pra Hope e todo mundo achava que ela estava morta. Mas não, ele fez o quê? Ele entregou Hope Mikeson para a pessoa que ele mais confiava, que é a nossa vampira Rebecca. Ele fez o que fez com Rebecca também, quase eliminou a sua irmã para no final entregar Hope pra ela. Tá. Com a morte de Genevieve, a última
última garota da colheita, ela acaba ressuscitando e descobrimos que essa garota da colheita, ela não voltou sozinha. Quem estava ali com ela era Stemaikson, que usou a mesma magia da bruxa Celeste para voltar. E ela vai trazer seu filho que odeia o vampirismo, o Cole, ele que já foi um bruxo e ama ser bruxo, ele odeia ser vampiro. Os dois irão infernizar a vida dos nossos Maikson. Coisa que iremos ver apenas no resumo da segunda temporada de The Originals.